Bora, galera, vamos continuar falando de listas aqui. E agora eu vou utilizar a biblioteca do System. A System, eu acho que eu nunca falei dela aqui. Vou falar. A System é a biblioteca mais básica que tem no C Sharp, tá? Para a gente poder utilizar, a gente vai usar um termo chamado using. Então, esse termo, ele basicamente vai chamar uma biblioteca externa. A gente pode, no futuro, criar as nossas próprias bibliotecas para poder utilizar no código, né, usando namespaces. Inclusive, a gente vai ter uma matéria de namespace. Mas, normalmente, o C Sharp, assim como outras linguagens também, que também tem suporte à importação de bibliotecas, ela já tem algumas bibliotecas padrões, né? Quando a gente tiver no curso de Unity, C Sharp para Unity, vocês vão ver que o Unity tem uma série de bibliotecas nativas que a gente vai utilizar bastante, né? E aqui a gente só digita system, ponto e vírgula. Então, com isso aqui a gente já está chamando a biblioteca system, que é a biblioteca de padrão do C Sharp, tá? E aqui a gente vai fazer uma pequena modificação. Anteriormente a gente usava o tipo primitivo de string com chaves, né? Agora a gente vai criar um componente chamado list. E aí o list ele pede para vir com essas duas chaves diferentes, né? O programador que criou essas linguagens adora coisas diferentes, né? Em vez de usar essas barras aqui, preferiu usar essas aqui. Enfim, eu não sei nem como é que é o nome desse negócio, é chave? Eu acho que é chave o nome disso. E aqui dentro dessas chaves a gente vai colocar o tipo, né? No caso, string. E aí o comportamento do list é um pouquinho diferente, tá? A gente vai colocar aqui list, lista de palavras 2. Palavras 2. E aí perceba que o autocomplete aqui do Visual Studio, ele já está dando uma orientação para a gente o que a gente precisa fazer. A gente precisa usar o operador new. Esse operador a gente não falou ainda, porque ele é um operador de classes, né? E como list é uma classe, ele precisa desse new para poder criar o objeto. E aí ele cria um objeto com formato de lista de strings, né? E aí ele abre e fecha parênteses. É parênteses o nome disso? Não lembro, enfim. Ponto e vírgula. Qual é a diferença básica dessa lista aqui de cima, né, da lista da linha 7 para a lista da linha 10? Aqui na lista da linha 7, a gente não tem a possibilidade posterior de poder adicionar elementos, né? Então, a lista começou com 4 elementos, ela vai viver a vida dela com 4 elementos. A gente não tem como adicionar nenhum elemento. Já na list do System, a gente tem a possibilidade de adicionar e remover elementos. Então, a gente tem uma lista mais dinâmica. Como que a gente consegue fazer isso? A gente pode colocar o nome da variável aqui, a gente abre e fecha chaves aqui. Eu já me perdi de tanta diferença que tem dessas negocinho aqui, dessa chave, colchete, enfim. Aqui a gente vai colocar a posição do índice que a gente quer adicionar, né? O valor, e a gente bota o igual e faz uma atribuição, assim como se a gente estivesse atribuindo uma variável normal, tá? Então aqui eu posso adicionar um A, e aí a gente pode ir continuando aqui colocando um B, né? Lembrando que se a gente colocar o mesmo índice, ele vai sobrescrever o valor anterior, assim como acontece no caso das strings. Ah, André, tem como, por exemplo, eu já iniciar essa lista com valores padrões? Se não me engano, tem como você adicionar um valor padrão aqui na abertura, na constructor da list, né? Enfim. E aqui a gente pode utilizar o mesmo for each que a gente usa para a lista normal, a gente pode usar para o list, né? E aí o resultado vai ser exatamente o mesmo, né? Ele acabou dando um erro aqui. Olha o que ele fala o seguinte, ó. O index não tem range, né? Não tem tamanho suficiente para poder comportar a informação da linha 11 aqui. Assim, no caso do list, a gente vai ter uma função que faz o adicionar, que se não me engano é add ou insert, insert, tá? Aqui, então a gente vai tirar esse valor aqui e vai colocar um pouquinho diferente a sintaxe, né? A gente percebe que é um pouquinho diferente. Mais para frente vocês vão entender por que é dessa forma, né? Porque que tem essa função aqui para poder adicionar internamente o list. Ele provavelmente é uma classe que controla o array e ele vai adicionando
através dessa função insert aqui para poder funcionar, né? E aqui, agora sim, a gente trocou para insert e funcionou perfeitamente, né? E é interessante que tem algumas outras funções que são bem bacanas. Por exemplo, eu posso utilizar aqui o remove, né? Que é para remover um índice qualquer. Aí na documentação ele está falando aqui, ó, fala para mim qual é a string que você quer remover. Se não me engano, deve ter um remove all aqui, ó. Remove range, remove at. A gente pode simplesmente colocar aqui o A, ele vai remover o A, né? Se eu der um play aqui, perceba que ele removeu exatamente. E aí internamente ele foi verificando todos os itens da lista para ver qual era o A, né? A gente também consegue pegar o index de um valor qualquer, né? Se não me engano, é a função indexOf. Essa função indexOf, ele vai retornar a posição do index da palavra A, né? Eu poderia até pegar aqui e colocar um inteiro, por exemplo, index A, e vou colocar aqui um console write. Console write aqui, para ele falar para a gente qual é o valor do index, né? Eu vou dar um play. Então perceba aqui que ele mostrou para mim 0 como a posição do A, e de fato está correto. E depois ele mostrou para mim o A e o B, tá? Uma diferença que vai ter dessa lista do system para a lista normal é que em vez da gente utilizar a palavra length, né, como a gente tinha utilizado anteriormente, que era o nome da lista .length, né? No caso de uma lista do system, vai ser count, vai ser .count, não vai ser length, tá? Por quê? Porque o count, ele, pelo que o que parece aqui, é que ele é uma chamada dentro da classe para justamente pegar o length da lista, mas a gente não tem diretamente o acesso. Então, dentro do list do system, existe uma lista que é gerada a partir do type que a gente está colocando aqui, né? Só que a gente não tem acesso direto a essa lista. Então, ele tem esse setter e getter aqui para a gente conseguir pegar. Por isso que a gente vai usar o count em vez de length, mas eles têm a mesma função de trazer a quantidade de elementos dentro do array. Lembrando que no caso da lista simples, o length ele sempre vai ser o mesmo número do que foi instanciado aqui em cima, né? Então, se a gente criar uma lista com 10 espaços, ele sempre vai ser 10, mesmo que esses espaços não estejam atribuídos. No caso do list, ele vai retornar exatamente o count de acordo com a quantidade de itens que tem dentro dessa lista. Então, assim, é um pouco mais preciso. No próximo vídeo, eu vou falar de um outro caso do C#, que se chama Dictionary, que ele é mais legal ainda do que o list. Se não me engano, ele faz parte também do system. Eu vou procurar aqui para ver sobre o Dictionary, em qual biblioteca que ele está, tá? E como é que a gente consegue saber em qual lugar que pertence? Você pode olhar na documentação oficial do C#, lá no site da Microsoft, e ver, né? Procura no Google, né? Bota lá no Google assim, ó, no caso aqui, list C#. Primeiro link sempre vai ser da Microsoft, e aí ele está falando aqui, ó, o list ele pertence a system.collections.generics. Então, só pelo fato de eu estar adicionando o system aqui, ele já sabe aonde está. Talvez eu nem precisaria digitar o system aqui para poder pegar a lista, né? Como é o caso, ó. O C# ele já sabe onde estão essas bibliotecas, então você não precisa colocar o caminho completo. Mas ali no tooltip do Visual Studio, ele está falando, ó, uma classe do system, collections generic.list. Beleza? E a gente só usa o namespace dele aqui, o list, para poder fazer toda a operação. No próximo vídeo a gente vai falar do Dictionary. Beleza? Até mais.